Olá pessoal, boa tarde a todos. O nosso conteúdo de revisão é sobre o DNA. No simulado tinha caído sobre o DNA e sobre biotecnologia, que foi o assunto, né, do nosso trabalho. No entanto, quando eu observei as questões, eu vi que foi apenas cobrado sobre DNA, tá? E aí nós vamos, né, cair em cima desse conteúdo, tá? Sobre o DNA. A célula, ela é a menor unidade estrutural e funcional do ser vivo. Nós sabemos que essa é a sua, né, definição. Certo? E ela é composta por inúmeras organelas. Quando a gente vê esse nome organela, a gente quase lembra como órgão, mas funciona, assemelha-se, né? Porque é ela que são as peças-chave, ou seja, a engrenagem que faz essa estrutura aí funcionar, essa unidade, né? O núcleo é uma organela responsável em conter as informações genéticas dos seres vivos, tá? Então, de todas as organelas, é o núcleo que é responsável, tá, em manter nas informações genéticas, ou seja, o nosso DNA. E o núcleo, todo organizadinho, tem o material genético guardadinho, ele é característico dos eucariotos, tá? Porque os procariotos vai ter lá, né, seu núcleo espalhado pelo citoplasma, como a gente vê nos exemplos lá das bactérias. O DNA, ele é responsável por transmitir toda a informação genética das células paternas, ou seja, do pai e da mãe, para as células dos seus filhos, né? Quando o pai doar seu espermatozoide, a mãe seu óvulo, quando isso aqui se unir, né, vai ter a característica do pai e da mãe no indivíduozinho, né? Então, o DNA, ele é encontrado principalmente nos cromossomos, no interior do núcleo celular, mas também eles são encontrados em mitocôndrias e cloroplastos. Mas nos cloroplastos e na mitocôndria é um tipo específico de material genético, tá? Desses indivíduos. Todas as células, elas vão possuir DNA, que é a mistura da informação genética do pai e da mãe, novamente falando, né? Lembre-se, tá? Os indivíduos não podem se reproduzir e transmitir os seus genes, tá? Sem a molécula do DNA, não é verdade? Vocês acham que o indivíduo ele vai poder se reproduzir sem receber as características dos seus pais, da sua mãe? Ou seja, sem o DNA? Não. Não, porque mesmo uma cópia, quando a gente vê lá, um exemplo, que a bactéria ela vai se reproduzir, ela duplica esse material genético, né, dentro dela mesma. Então, ela duplica. Quando entende-se que duplicou, ela separa, né, uma vai ter uma característica e outra. Isso eu estou falando até nos seres, né, procariotos, ocorre isso aqui, né, nas células procarióticas. Nas células eucarióticas, a mesma coisa, tá? Só um minuto, pessoal. Tinha chegado alguém aqui, mas depois eu não vi mais o convite. Então, voltando novamente, os indivíduos, eles não podem se reproduzir e transmitir os seus genes
sem mesmo apresentar a molécula do DNA. Então, isso não é possível, tá? Os cromossomos, eles são fitas longas de DNA. Ele ocorre no núcleo das células gaméticas, assim como nas demais células dos eucariotos, ou seja, nas células somáticas, né? São responsáveis em carregar toda a informação necessária para a célula, tanto crescer, desenvolver e se reproduzir. Cada cromossomo contém milhares de genes. Nós sabemos que os cromossomos, eles são fitas longas de DNA, né? Mas por que esse nome cromossomo? É justamente porque esse DNA, que ele é assim, como nós podemos observar aqui, né? Essa fita dupla, ele se condensa de uma forma, né? Para caber aqui dentro do núcleo celular. Nós temos aqui uma visão geral de como ocorre. Nós temos a célula. Dentro dela nós temos o núcleo cheio de cromossomos, que na verdade um cromossomo desse é o que corresponde a todas essas estruturas aqui, ó, do DNA, até ele chegar a essa estrutura aqui, que é onde a gente faz, né, observa as suas bases, quais são os seus nucleotídeos, para definir lá os seus genes, quais são as características que eles recebem, né, de paterno, materno, quando vão fazer o exame de DNA. Os cromossomos, eles vão ocorrer aos pares, na maioria das células, e para cada cromossomo existe outro do mesmo tamanho e formato, né? E esses que têm o mesmo tamanho e formato, eles são chamados de cromossomos o que, pessoal? Homólogos. Homólogos, tá? E esses homólogos, eles vão ter o mesmo tamanho, a mesma forma, e vão ocorrer o que? Aos pares, né? Pares. Eu lembro da aula que a senhora passou. Isso. É bem uma revisão do que tem lá naquele anterior que a gente tinha visto, né? Os cromossomos que não ocorrem aos pares, quais são os? Gametas. Aqueles que ocorrem, né, nas gônadas, ou seja, nos gametas. As demais vão ocorrer aos pares, né? Mas elas são das células o quê? Somáticas. Ou depois que ocorre a fecundação, né? São as duas situações que elas vão ocorrer aos pares, tá? Então, no exemplo que a gente utilizou, né, um ser humano, seu corpo, né, vão produzir 46 cromossomos na maioria das células e 23 cromossomos nas células gaméticas. Então, as células que ocorrem aos pares, ela tem quantos de cromossomos? 46. 46. E nos gametas, apenas 23, né? E aí, quando ocorre, né, a fecundação, nesse momento aqui, esse estabelecimento, né, ou seja, o número de cromossomos, que é referente 46 aos humanos, ele é reestabelecido. E aí esse indivíduo, né, ele começa, né, a partir do zigoto, ter 46 células, na verdade, cromossomos dentro, né, da sua célula, e aí as outras vão tendo toda essa conformação, até esse indivíduo, né, chegar novamente na puberdade, e aí tá liberando tanto espermatozoide quanto óvulos, e que esses aí apenas aqui vão conter 23 cromossomos, tá? Porque são das células gametas, produzidas lá nas gônadas. E os restantes da célula do corpo, que são as somáticas, são as células que estão no nosso tecido, em nossos órgãos, como o coração, todos os nossos órgãos, exceto da gônada, é que vai ter 46 cromossomos. Os genes e o ambiente, tá? Quando a gente estuda a genética, a gente compreendeu o que era o DNA, onde é que ele estava guardado, né? Nós estudamos o DNA agora, onde ele estava guardado dentro do núcleo celular. E nós agora vamos entender um pouquinho sobre ele, né? Sobre os genes. E mais esse é o ambiente, ou seja, o espaço, né, onde a gente convive e vive.
E o que seria, né? Os genes, eles influenciam muito nas características, ou seja, são eles que são o portador, né, da característica que vocês vão receber ao nascer. Mas aí você já recebe essa informação quando tem lá, né, o momento da fecundação, que cada um vai receber determinada quantidade, 23 cromossomos do pai, 23 da mãe, e aí eles já são responsáveis em influenciar essas características, né? Mas além dessas características ser influenciadas, existem, né, outros fatores também que vai influenciar nessa expressão da característica. Quando estávamos estudando lá os experimentos de Mendel, vocês lembram que o fator externo, em relação se uma planta estava ou não recebendo luz, ela também sofria uma determinada interferência do ambiente. E aí, lembra, né? Que de acordo com a exposição que ela tinha, tem alguns genes que acabavam não se expressando e a flor ela ficava nem branca e nem vermelha, ela ficava um rosado, né? É justamente essa informação, né? Que o ambiente ele também seleciona algumas características, ele influencia, tá? Além do fator genético em si, que são dos genes, que já traz a influência das características que vocês vão receber ou que outros seres vão receber, o ambiente também ele influencia, tá? E muitas vezes influencia fortemente na variação da característica. Quando uma característica está presente já no nascimento, ou seja, a partir do nascimento, você já percebe aquela característica numa pessoa, né? Ela foi formada dentro do útero da mãe de vocês, um exemplo. Então, essas pessoas que já nascem com essas características, nós determinamos geneticamente que eles são congênitos, tá? Congênito são seres ou indivíduos que já nascem com a característica estabelecida. E aqueles que ocorre alguma modificação durante a sua vida, o percurso, nós dizemos que ele recebe, né, que ele adquire uma modificação ou uma deficiência adquirida, digamos assim, né? É importante ressaltar que os fatores ambientais, eles podem influenciar os genes, tanto positivamente como negativamente. E que tanto os genes como os fatores ambientais são responsáveis pela diversidade dos seres vivos, tá? Então, tanto se lembra que quando eu falei para vocês sobre que os seres, né, quando eles se reproduzem, a reprodução sexuada ela é extremamente vantajosa em relação à reprodução sexuada, justamente porque, quem lembra do ano passado, eu falava que ela garantia a diversidade, não era isso? Porque ela garante, porque o indivíduo ele vai ter, né, ele pode herdar várias características, tanto do pai quanto da mãe. E mesmo assim, ele não é igual nem ao pai e nem à mãe. Não é verdade? Sim. Já é um indivíduo diferente. E esse aqui vai, né, digamos assim, cruzar com alguém. E esse indivíduo que vai sair dele vai ser diferente do outro. E assim, todos vão sendo diferentes. E isso é importante, é interessante, por quê? Por conta da variabilidade genética que isso causa, né, na população, ou seja, nos seres vivos, fazendo com que diminua a quantidade, né, de anomalias e entre outras características que podem ocorrer dentro de uma população, tá? Então, lembre-se que tanto os genes quanto ambientes, eles são fatores, né, importantes e responsáveis pelo que, pessoal? Pela característica. Pela Diversidade. diversidade dos seres vivos. Também eles são importantes pelas características, mas essa característica que eles vão influenciar é o que vai dar a diversidade nos seres, tá certo, Fernanda? Uhum. Professora, tipo eu, quando eu era menor, eu era bem moreninho, só que agora eu fiquei mais branco, sabe? Esclareci mais minha pele. Mas essa diferença na tonalidade da sua pele, ela possa estar relacionado à questão de exposição ao sol. Aí o fator ambiental ele está interferindo também, porque se você deixou de tomar mais sol, ficou, né,
mais tempo em casa, Verdade. Quando eu ia justamente pra escola, eu era mais morena. Agora que eu tô em casa, tô. porque aí a exposição que você não está tendo ao sol não está fazendo com que suas células elas secretem mais melanina, entendeu? Para a pele, para proteger. Então isso faz com que tenha uma queda de melanina, fazendo com que essa pigmentação ela varie um pouco. Nessa questão é o fator ambiental controlando o fator genético de vocês. Olha a influência. Tá vendo? Que o ambiente ele também modifica. Essa modificação ela é uma modificação temporária, né? Mas o ambiente, de certo modo, ele influencia sim. E foi o que aconteceu, pessoal, justamente quando a gente analisar o mundo em si, né? E aí a gente observa que o pessoal que ficam mais ali na África, em alguns determinados continentes, ele tem uma coloração um pouco, né, digamos assim, a coloração, né, mais escura, justamente pela produção maior de melanina, e tem outros que têm a pele clara, né, que são o pessoal ali da Europa, próximo aos polos, justamente por quê? Porque a pele das pessoas que tem mais melaninas, elas se adaptaram, né? É uma proteção maior à exposição ao sol. Justamente porque esse pessoal aqui, né, tanto nós aqui do Brasil, a gente vive sobre a linha do Equador. Então, a incisão do sol aqui é muito mais forte do que aqui, nos polos gelados, não é verdade? Então, esse pessoal aqui, eles precisam de menos melanina que nós que vivemos aqui entre os trópicos. Aí também é uma questão ambiental, modificando uma característica o quê? Genética. Genética, tá certo? E aí, né, foi criando essa variabilidade também, né, da exposição de maior quantidade de melanina ou não nos seres humanos também, tá? O ambiente selecionou essa quantidade aí de melanina, né, de proteção do corpo à exposição solar. As alterações genéticas, né, nós seres humanos. Então, os genes em interação com o ambiente, eles são responsáveis pelo nosso desenvolvimento e por nossas características, né? Nós vimos agora, com os exemplos que vocês deram, tem aquelas que são, né, temporárias, né, que a gente viu, e tem umas que realmente elas são para a vida toda, né? São aquelas congênitas. Nos seres humanos, determinada alteração nos genes pode resultar em problemas de saúde, quando afetam a produção de algumas substâncias, como enzimas. Elas são substâncias que atuam na transformação química, porém sem elas, essas transformações elas não ocorrem, tá? O nosso organismo, nós observamos assim, a gente fala de genética, mas tudo que tem a ver em genética tem a ver com reações químicas, tá? São muitos compostos químicos que vão ali trabalhando, né? Se ligando, desligando por seus receptores. E essas substâncias elas vão comandando várias funções dentro de um organismo. E sem essas substâncias, certas transformações elas não ocorrem, tá? Um exemplo aqui são as pessoas com fenilcetonúria. Elas não conseguem utilizar adequadamente o aminoácido da fenilalanina. E pessoas com essas alterações genéticas, ou seja, né, que não conseguem utilizar, processar ou sintetizar a fenilalanina, ela se acumula em certos órgãos do nosso corpo, causando algumas lesões, né, graves, sérias, principalmente no cérebro, tá? E essas outras alterações, muitas vezes, elas podem ser diagnosticadas simplesmente com o teste do pezinho. O teste do pezinho, ele hoje, ele pode auxiliar mais de 10, 15 tipos de exames, que a criança ela já pode ser tratada, né, desde pequenininha. Porque imagina se essa criança ela não pode comer certos alimentos que tenham a, a fenilalanina. E aí ela vai consumindo isso aqui, o organismo não consegue sintetizar. O que acontece? Esse, né, aminoácido, ele vai se depositando nos tecidos
causando lesões, principalmente no cérebro. E essas pessoas vão ter problemas, né, graves, psicológicos, no futuro, causado pela doença chamada fenilcetonúria, tá certo? Então, justamente essa questão de você já vir com alteração Professora, genética. licença, esse teste do pezinho é que dá as alergias tudo, é que você tem? Não, esse aí é para ver se tem algumas doenças que você pode adquirir. Desculpa, o teste do pezinho ele é feito para diagnosticar algumas doenças que você pode ter nascido com elas. Você lembra que eu falei que o indivíduo ele pode nascer com alguns tipos de doenças congênitas, ou seja, com ele mesmo. E aí a gente usou o exemplo da fenilalanina, né? Que os indivíduos que nascem com restrição, ou seja, o seu organismo ele não consegue sintetizar. Mas fica parecendo como se fosse uma alergia, né? Porque aí a gente não Aí se a pessoa não consegue. tiver, porque minha mãe até agora não pegou o meu no hospital. Aí você vai ter que fazer outro tipo de exame de sangue para poder identificar qual seria alguns tipos de doenças que, Deus queira que não, né? Que você poderia ter herdado aí geneticamente, tá? Então, por isso que é importante fazer esses exames, né? Justamente por conta de quê? Das doenças congênitas, aquelas alterações genéticas que os indivíduos já nascem com elas, tá certo? Um exemplo é a fenilcetonúria, onde os indivíduos não conseguem processar adequadamente o aminoácido da fenilalanina, tá certo? Porém, né, existem algumas alterações que vão além dos genes, que são chamadas as alterações cromossômicas dos seres vivos. A anterior, lá da fenilcetonúria, era exatamente uma característica lá que modificou lá no gene, que fazia com que o indivíduo ele não conseguisse processar, né, lá a fenilalanina. Já aqui, não, é uma alteração que ocorre no cromossomo, tá, humano, e é possível acontecer em que momento? Na formação dos gametas, tá? Nessa formação do gameta, esse gameta ele pode vir com mais ou menos o que? Cromossomos, tá? Lembra-se lá qual é a regra? É vir 23, não é isso? Para cada um. Sim. No total daria 46. Aí pode ser que aqui o indivíduo venha com 20, um exemplo, né? Ou 25. E aí essa quantidade a mais ou menos que o indivíduo, né, for gerado, ele vai vir com algumas informações a menos ou informações a mais, né? Que deveria ser o modo padrão normal para o desenvolvimento saudável lá, assim, que a gente pode dizer de um ser vivo, né? Em critérios genéticos, tá? Professora, uma dúvida. Diga. Então, isso pode mudar a característica dele? Pode. Vamos ver agora que sim. Olha, isto ocorre devido à divisão desigual do material genético lá durante a meiose. Você lembra lá que a meiose, né, ela ia dividir, ia formar depois um indivíduo com a mesma, né, uma determinada quantidade, não é isso? E se lá naquele momento ele dividir lá, der um problema lá na divisão, esses gametinhas aqui, eles podem vir com informação, né? Ou seja, cromossomos a mais ou a menos. E o que isso ocorre? Vamos lá. Caso ocorra a fecundação desses gametas, essas alterações originam pessoas com um número maior de cromossomos diferente do 46, ou menor, né? Que é o padrão, é 46 para nós seres humanos. E aí, um exemplo que a gente pode citar, tá? É o mais comum que a gente cita, é a síndrome de Down. É um desses casos. Que ele vai afetar a cada 1000 crianças nascidas, uma nasce com a síndrome de Down. Pessoas com síndrome de Down, elas nascem com 3 cromossomos do tipo 21. Ela, né, deveria estar com um, ela agora tem 3, né, do tipo 21. E essas alterações cromossômicas, elas podem provocar, em diferentes graus, deficiência intelectual, problemas cardíacos, maiores predisposição à infecção, entre outras características, né, em problemas de doença.
mas ela só não afeta as questões fisiológicas internas do organismo, né? Com determinadas deficiências na função e forma, digamos assim, dos nossos órgãos. Ela também modifica a estética. Todo mundo, quando olha para uma pessoa que tem síndrome de Down, a gente reconhece logo no olhar, não é não? Sim. Aqueles olhinhos puxados, cabelinho liso, né? Justamente por quê? Porque também, se você recebe cromossomos a mais ou a menos, ela tanto vai interferir na função dos seus órgãos, como também nas suas características físicas, que são, né? Alteração no tamanho, eles são porte baixo a médio, geralmente eles têm sobrepeso, têm orelhas pequenas, pescoço grosso, as mãos curtas e largas, são características de quem tem síndrome de Down, né? E olhos puxados, cabelo liso. Por que isso aconteceu? Porque lá, quando teve a meiose, né? Em vez dessa célula abençoada ela ter apenas 23, ela ganhou ainda mais uns dois lá, né? Ficou total, digamos assim, uns 25. E aí, além do mais, ainda vem os cromossomos da mãe, entendeu? Quando junta isso aqui, é uma informação, o zigoto lá, ele vai tentar processar da forma que ele entende, né? Mas, por ter cromossomos demais, a gente pode até observar aqui, ó, no cromossomos 21, ó, tá vendo? 3 pontinhos, vocês conseguem ver? Sim. E olhando essa característica aqui, pela aula que a gente teve, deixa eu aumentar um pouquinho. Esse indivíduo, ele é masculino ou ele é feminino? Opa. Por essa característica aqui. Masculino. Por quê? Porque tem um dominante, o maior. Porque tem o maior, professora. Não. Quem é que Maior. define a característica masculina, gente? É o Eu acho que cromossomo é o Y, não? o Y. Porque se fosse menina, E seria essa X XX se fosse menina e XY se fosse menino. menino. Isso muito bem, entendeu? Para que serve aí a gente analisar? O cromossomo X, geralmente, ele é esse maiorzinho mesmo. E Y, ele é um pouquinho menor. A gente viu lá, né? É como se vocês prestassem atenção assim. Por exemplo, eu tenho um X, olha como ela é maior. Aí o Y seria quase um X, só que tirou um pedaço. Por isso que, né? Eles colocaram XY, pra gente ter essa noção aí, didaticamente falando, tá? Então, voltando aqui novamente. Os genes, eles são responsáveis pelas características, né? Modificação, seja característica recebida do pai e da mãe, mas também essa característica ela pode ser modificada pelo ambiente, tá? Se as alterações ela podem ocorrer tanto a caráter dos genes ou também através dos cromossomos, que podem vir a mais ou a menos. Isso vai definir se houver um problema lá na hora da meiose, né? Se tiver uma falha na meiose, e aí quando ela dividir de uma forma diferente, possa ser que venha mais ou menos cromossomos dentro do gameta, né? Seja da mãe ou seja do pai, tá certo? Alguma dúvida sobre essas alterações? Não. Não. E aí, para fechar, nós vamos agora estudar um pouquinho, né, o DNA propriamente dito, tá? O DNA, ele recebe esse nome, mas o nome dele verdadeiro é o ácido desoxirribonucleico, tá? Ele é uma molécula presente no interior das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de um organismo. Por isso, né, que o indivíduo ele não vai poder expressar seus genes se ele não tiver a molécula de DNA. Por quê? Porque os genes, eles já fazem parte da molécula do DNA, não é verdade? E o DNA, ele é formado por uma fita dupla em forma de espiral, tá?
que é essa imagenzinha aqui ao lado. Nós podemos observar. Ela é uma fita em dupla hélice, por quê? Porque ela tem esse formato aí, espiral, tá? Composto por nucleotídeos, que justamente são esses aqui, os nucleotídeos, né? A estrutura do DNA, ela é constituída por 3 substâncias químicas, que são as bases nitrogenadas, que é a adenina, timina, citosina e guanina, certo? Ui. Então, nós temos aqui a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Esse desenho aqui, pessoal, é como as moléculas ela ocorrem, né? E aí nós didaticamente colocamos ela assim para ficar mais fácil para vocês entenderem entre as duas imagens, tá? Ó. Didaticamente a dupla fita hélice, como ela é de forma molecular. Além da base nitrogenada, que nós vimos que é a adenina, timina, citosina e guanina, ela tem uma pentose, que é um açúcar que apresenta, né, a molécula formada por 5 átomos de carbono. Nós temos um grupo fosfato, que é onde liga, né, um radical do ácido fosfato, que se encontra aqui nos terminais. É só mais para você se familiarizar um pouco com o que é o DNA, a sua estrutura, a sua forma, tá? A gente fala tanto dele e hoje a gente tá vendo só de uma forma bem rapidamente, certo? Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e eles se unem através das pontes de hidrogênio, que se forma entre 4 bases nitrogenadas, ou seja, os nucleotídeos. Quais são os nucleotídeos que eu tenho falado anteriormente? É a adenina, a timina, a citosina e a guanina, tá? Então, essas 3 estruturas aqui, tanto a base nitrogenada, a pentase e o fosfato, é que vai manter essa dupla hélice do DNA, o que a gente pode observar nas imagens aqui ao lado. As pontes de hidrogênio elas são formadas entre os pares de bases AT, que seria adenina e timina, e CG, que seria citosina e guanina, certo? As adeninas com as timinas e as citosinas com as guaninas, foi o que eu falei agora, novamente, para vocês atinarem. O DNA, ele está na sua forma compacta dentro do núcleo. Qual é a fórmula compacta do DNA que a gente acabou de ver? Quem pode me responder? Os cromossomos? Isso, justamente é o cromossomo, né? Para ele poder caber dentro de uma célula, ele tem que estar bem compactozinho na forma de cromossomo, tá? E se fosse possível a gente tirar esse DNA que está lá todo enoveladozinho dentro dos cromossomos, e se a gente pudesse esticar, ele teria em média 2 metros de comprimento. E aí vocês devem perguntar, professora, como é que uma coisa que tem 2 metros cabe em algo minúsculo que a gente não pode nem observar a olho nu? Não é verdade? Sim. Sim. É muito Fica interessante muito. isso. Depois a 2 gente, metros é muito grande, né, professora? justamente depois que A gente passar tem nem essa altura. essa, a gente não tem nem essa altura, é verdade. Imagina pegar todos esses DNA do nosso organismo e colocar assim emendado um no outro. Se a gente tem milhões de células no nosso corpo, é uma coisa extraordinária, né? E aí, depois que passar, a gente pode até fazer o experimento da extração do DNA, tá certo? A gente vai fazer uma prática sobre isso depois, pra gente ver. E todas as formas de vida no planeta, com exceção dos vírus, porque a gente sabe que os vírus, eles dependem da célula, que ele rouba, né, como é que a gente pode dizer, o esqueleto ali, o corpo, né, a máquina que é a célula, para que eles possam ativar e se manterem vivos por enquanto a célula ela está viva, tá? Então, pessoal, o que a gente tira aqui é que o DNA ele é muito importante para a manutenção da vida de todos os seres, porque é nele que carrega a informação que vai formar um indivíduo. E tudo isso aí começa, certo, com a doação dos gametas paternos e maternos,
Quando essa informação ela vai unida lá no zigoto, desencadeia todo esse processo, né, de formação do indivíduo e da escolha, que são através dessas características, que são através das reações químicas. Por isso que eu falei lá quando a gente está falando da fenilcetonúria, se não ocorrer uma reação química adequada, acaba que desenrola e acontece uma modificação ali dentro da formação daquele indivíduo. Ele pode sair intolerante, por exemplo, à lactose, a farinha de trigo, né? Ou ter outras doenças, seja uma deficiência física, motora, né? Física, psicológica. Então, para que a informação ela ocorra muito bem, é preciso que não ocorra nenhuma mutação, nenhuma variação do ambiente, que nada colabore para que ocorra, né, uma modificação nessa informação, tá? Porque a vida dos seres estão contidas e guardadas dentro desse DNA. E hoje, nesse último slide, nós podemos observar como ele é, né? Ele não é uma molécula tão simples. Ele é formado, né, em uma dupla hélice, contida todas essas estruturas de bases nitrogenadas, que são esses desenhos aqui, ó, que vai mantendo colorido, um ligado a cada fita. Então, temos uma fita à direita, uma fita à esquerda, que ambos vão ter algum tipo de base nitrogenada que vai se casar com a outra, são ligados também a um açúcar e a um grupo fosfato. Por isso que o açúcar também é muito importante, né? Os açúcares. Tá aí. Tá? E a aula ela se encerra aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado.